Oi, pessoal, tudo bom? Essa é a correção da terceira atividade que eu passei para vocês lá no site da escola ou no Zap ou no Classroom, tudo bem? Essa atividade, ó, essa daqui que tem essa tabela, tá bom? São aqueles 8 exercícios que a gente vai fazer a correção. Tem que ser rapidinho, tá? Então, bora lá. No primeiro teste, o enunciado está dizendo assim, a gente viu em sala de aula as questões de taxonomia. Então, é correto afirmar que, de acordo com as regras binomiais de Linneu, tá? A gente estabelece que gênero pode ser indicado sem se referir a uma espécie em particular. Ok? Por que a gente vai marcar a alternativa A? Porque o gênero eu posso ter assim, ó, só o gênero homo, então homo pode ser homo sapiens, pode ser homo erectus, pode ser homo habilis, então eu posso. Então, é essa daí a certa, tá? Aí as outras, elas estão erradas, ok? A gente tem que dar uma olhada, porque muitos marcaram a alternativa E. Na alternativa E, tem assim, ó, ambos os nomes relativos aos gêneros e à espécie devem ser escritos em itálico. Só que tem um E aí, é um ou, né? Então, é itálico ou sublinhado, tudo bem? Não são as duas coisas juntas, com uma coisa ou outra, tá? Então, essa daí é o erro que eu vi em maior quantidade do pessoal. Na questão 2, eu tenho aí aquela tabela que era da cabra, ovelha e a vaca, tá? Nessa tabela tem classe, família, subfamília e gênero. Vocês estão com ele na mão, né? Então, aí dá uma olhada, porque a gente vai marcar a alternativa E, que a cabra, a ovelha e a vaca pertencem obrigatoriamente à mesma ordem. Por quê? Porque classe está ali, ó, entre classe e família, eu tenho ordem, lembra? Do re, fi, co, fage, o da ordem, tá? E aí, assim, eu tenho também algumas questões que o pessoal marcou alternativa A. Qual é o problema da alternativa A? Ele está dizendo assim, ó, a cabra, a ovelha e a vaca não pertencem ao mesmo filho. É o não, beleza? Essa era a que vocês marcaram lá na hora da correção. Na terceira questão, essa também tiveram algumas dúvidas aí, né? Eu dei para vocês 5 nomes, né, de organismos, e esses organismos eles estão com os nomes populares e o nome científico. E aí o que acontece? A gente vai marcar a alternativa D. Por que a gente vai marcar a alternativa D? Tiveram erros também bastante aí, né? Porque, por exemplo, ó, o 3 e o 4, eles têm maior número de genes em comum. Tudo bem, porque eles são do mesmo gênero, tá? Espécies diferentes. Mais do que o 1 e o 3. Por que o 1 e o 3? Porque o 3 é o Tangará caiana. E o 1, se não me engano, é o Dacnis caiana. Aí você fala assim, mas o caiana é igual. Ó, o caiana tá se referindo a espécie, tá? Os gêneros são diferentes, então a gente precisa marcar essa coisa aí do gênero. Então, quanto mais embaixo tiver no reficofage, maior número de características em comum, beleza? Tá? Na questão 4, utilizando os conhecimentos de regra e nomenclatura científica, assinale a correta. Então, aí a gente vai marcar a letra C. Essa daí a grande maioria acertou, tá? Mas é a letra C mesmo. Por quê? Porque obedece aquela coisa assim, o gênero tá com letra inicial maiúscula e a espécie tá com inicial minúscula, tá? Tá em negrito, tá em itálico, então ele tá certinho, então a grafia tá correta. É esta daí, sim? Na questão 5, condições necessárias para o aparecimento de novas espécies. Ó, dá uma olhada, porque eu preciso das duas coisas, isolamento geográfico e isolamento reprodutivo. Tem um E aí. Sim, então é a alternativa A. Isso foi o grande problema quando a gente chegou nas outras que são dissertativas, tá? De especiação. Tudo bem? Então, a alternativa A, a grande maioria acertou. Na questão 6, leia as seguintes afirmações e veja qual é a correta. Olha, a primeira está errada, porque ele diz assim, ó, eu tenho uma coisa seguida. Esse seguida está mostrando para mim um erro, tá? Para que ocorra a formação de uma nova espécie, é necessário isolamento reprodutivo seguido de um geográfico. Não, é o geográfico, e aí eu tenho isolamento reprodutivo, tá? A 2 está certa. E o erro na terceira tá que assim, ó, a barreira que leva isolamento geográfico pode ser física ou etiológica. Não. Ela pode ser física e etiológica também. Então, por quê?
porque quando eu falo etiologia, é apenas a característica física, é o estudo físico. Tudo bem? Então, também tá aí. Então, a correta é só a 2. Qual a condição inicial básica para que ocorra o processo de formação de raças? É a reprodução, ok? É a reprodução, só a reprodução sexuada. Acabou. Porque aí eu vou tendo o quê? Uma melhoria ou uma seleção, que vai acontecendo uma seleção natural para determinados ambientes. Na 8ª, devido ao aparecimento de uma barreira geográfica, duas populações de uma mesma espécie ficaram isoladas por milhares de anos, formando morfologicamente aí populações que são distintas. Explique sucintamente como é que essas duas populações podem ter se tornado morfologicamente distintas no decorrer do tempo. Simples. Foram acontecendo sucessivas reproduções, melhorando geneticamente, e aí eu tenho uma seleção natural. Volto lá naquela questão. Acho que era a questão, deixa eu ver qual delas era. É a questão 5, tá vendo? Então eu volto. Então a reprodução sexuada aí é básica para que aconteça essa diferenciação, tá? E na questão 6, que está dizendo assim, ó, no caso de duas populações voltarem a entrar em contato pelo desaparecimento da barreira geográfica, o que vai indicar que houve uma especiação? Olha, quando a reprodução sexuada de novo, tá, acontecer e gerar descendentes estéreis ou híbridos, tá? Então, se eu tiver isso, eu já tenho aí alguma coisa como falar assim, olha, não dá certo, porque eu não tenho a formação de indivíduos que vão produzir outros indivíduos que são férteis e aí sucessivamente, tá bom? Porque a gente tem que lembrar que o que caracteriza cada espécie é justamente a capacidade de ter descendentes férteis, tá bom? Então, tá, para a semana que vem eu volto, mas aí eu vou explicar umas outras coisas, colocar umas coisas para a gente poder continuar, tá bom? Tchau, gente!